Olá, olá, muito boa noite. Olha, eu aqui para mais uma live nas quartas-feiras, agora tentando deixar esse dia fixo aí para vocês. Então, para você que está chegando aí, direciona esse aviãozinho aí para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eu estou trazendo hoje. Annelise chegando aí, muito obrigada. Vamos aguardar o pessoal mais um pouquinho. Vamos pegar as nossas aguinhas. Kátia, querida. Então, para quem não tem água aí, ó, eu tô aqui, ó, com a minha kombucha, da minha parceira, Kátia. Né? Já preparei a minha aqui, olha que delícia. Vou falar mais um pouquinho dela na live. Amei essa pedra. Ai, obrigada. Também amo essa pedra. Eu amo verde, né? Vocês devem ter percebido, né? Quem conhece a mensana sabe que a cor da mensana é esse verde aqui do meu casaco. Aí combinou quando eu encontrei essa pedra, então. Vamos aguardar o pessoal chegando. Enquanto isso, eu vou tomando a minha kombucha, né, Kátia? Essa aqui tá deliciosa. Botei uns pedacinhos de manga, ó. Fica maravilhoso. Cheia de bolhas, viu? Claro, aprendi contigo como preparar. Então, vamos iniciar, então, essa live aí. Agradecer as meninas que já estão aí comigo. E dizer que o assunto hoje, né, é para trazer clareza para quem ainda tem dúvida com relação ao princípio low carb ou à reeducação alimentar. São duas coisas que, no final das contas, vão levar para um caminho parecido, que é o alcance dos nossos objetivos, é a mudança alimentar de forma geral, mas existem características distintas entre elas, né? Então a gente vai observar isso. Débora, querida, obrigada. Marjô, obrigada por estarem aqui. Então, vamos lá. Vou comentar aqui com vocês. Para quem está entrando aí e ainda não me conhece, não conhece essa pessoa, meu nome é Sheila, eu sou nutricionista e Master Coach de emagrecimento. E eu trabalho com emagrecimento predominantemente feminino, através de um método acolhedor e sem sofrimento. Porque emagrecer, a vida já é tão sofrida, né? A vida já é tão difícil, por que o emagrecimento tem que ser difícil? Então é isso que eu trago aqui para vocês. E nessa live eu vou falar um pouquinho sobre esses princípios, como eu disse no início. Boa noite, Débora, boa noite. Então vamos lá, o que a gente precisa? Vamos começar a falar de reeducação alimentar. A reeducação alimentar ela é muito mais antiga do que a gente pode imaginar, né? Então isso, tipo assim, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer 20 anos de formada em dezembro. E desde que eu, né, comecei a faculdade, há 20 anos de formada, vamos fazer as contas aí, 24 anos atrás, a reeducação alimentar era a base dessa transformação, digamos assim. Se a pessoa quisesse procurar um profissional nutricionista, basicamente, a maioria, né, trabalhava com a reeducação alimentar. Então, a reeducação alimentar ela é baseada em quê? Mudanças de hábitos, tá? Considerando quantidade e qualidade. Então a pessoa chega lá e a gente, enquanto nutricionista, a gente vai reduzir aquilo que ela come e começar a melhorar a qualidade dos alimentos que ela escolhe ter à mesa, né? Gente, pegue uma aguinha aí, porque a gente vai conversar bastante. Eu gosto de ver vocês hidratadas. Ó, eu tô aqui, ó, com a minha kombucha da minha parceira Kátia. Quem tiver curiosidade aí pode seguir. A Kátia tá aqui na live, pode seguir. Bota aí nos comentários, Kátia, o teu Instagram, para que as pessoas conheçam esse elixir maravilhoso. Quem não sabe ainda, isso aqui é um probiótico divino, tá? Deixa eu tomar um pouquinho. O meu tem um pedacinho de manga, tá, gente? Não vem com a manga, tá? Não vem com a manga fui eu que coloquei. Então, bora lá. Então, assim, ó, essa reeducação alimentar, ela vai ser focada nas preferências da pessoa. Então, a pessoa, eu não gosto disso, a gente vai adaptar de acordo com aquilo que ela gosta. Mas ela não gosta de nada, ok? Aí a gente vai fazer um trabalho por isso que a palavra é reeducação, né? Nós fomos educados a comer determinadas coisas ao longo da vida. Mas quando a gente fala em reeducação, é porque eu estou reensinando essa pessoa a comer. Então eu estou mostrando os benefícios daquele alimento e ensinando ela a fazer novas escolhas. É óbvio, isso é unânime, né? Em dizer para vocês o seguinte: ninguém aqui precisa comer todos os alimentos que existem na face da Terra, até porque é uma enormidade de coisas, a gente nunca vai conseguir, né, ter isso todas as semanas na nossa mesa. Claro que a variedade é muito importante, mas, tem coisas que eu não gosto tanto. Eu sempre falo aqui, né, eu tenho um paladar muito eclético, né, eu sou muito curiosa. Então, assim, eu gosto de provar as coisas, mas tem coisas que, Deus me livre, pensar em comer.
né? Então, assim, ó, sei lá, aí entra as crenças, né, que a gente fala, sei lá se é crença ou não, mas tem coisas assim que eu jamais comeria, como, né, lá na Tailândia, se come animais vivos, eu não faria isso, né? Eu acho que eu não preciso disso. Mas tem coisas que eu prefiro comer do que outras, né? Eu não sou muito fã, por exemplo, da fruta maçã. Eu não sou muito fã de melão, né? Então, eu vou escolher dentro da minha realidade aquilo que eu mais gosto de comer. Mas eu tenho que ter uma variedade, porque senão vai me faltar nutrientes, vai me faltar, né, vitaminas e minerais, ok? Então, eu vou focar na preferência da pessoa, adaptando o que ela quer. Porque quando a pessoa chega, eu quero me reeducar, quero fazer uma reeducação alimentar, às vezes por trás ela quer o objetivo de emagrecimento, às vezes não. Ela já vem com uma doença instalada, com uma patologia mais séria, um diabetes, uma gordura no fígado, né? Ou ela tem um problema gástrico bem grave que precisa ser tratado. Enfim, existem, né, inúmeras doenças associadas à má alimentação. Mas na maioria, né, e é o meu nicho de atendimento, vem para emagrecer. E aí o que é importante? Na reeducação alimentar, nenhum alimento é excluído, preste atenção, mas ajustado. Por exemplo, eu amo doce, né? Ok, então tu consegue... Quantas vezes tu come doce por semana? Eu como todos os dias, eu como doce. Tu consegue reduzir para 3? 3? Não sei, né? De repente, quem sabe... É o início. Para 5, 5 eu consigo, ok. Aí tu começa a fazer uma redução, né? De repente a pessoa volta daqui 15 dias, daqui um mês e tu começa, quem sabe agora tu reduz para 3. Tu vai ajustando aquilo para que a pessoa também tenha resultado. Se ela continuar comendo doce todos os dias, de repente em exagero, ela não vai conseguir emagrecer. Gente, a gente tá falando também de quantidade aqui, né? Exagero. Hoje mesmo falando lá dentro do Desafio Slim, eu disse, gente, o problema de tudo, coloque na mente de vocês, o problema não é o alimento em si, mas a forma, né, o comportamento de vocês em relação àquele alimento e o comportamento de vocês em relação à alimentação de forma geral, o exagero que vai trazer consequências, certo? Raquel, Rise, Minotti, a Débora, querida, obrigada por estar aqui, tem 2 Déboras aí me assistindo. Então vamos lá. Resultados, aí o que acontece? Reeducação, ela vai te trazer resultados, só que os resultados, vamos ser bem sinceros aqui, eles serão mais demorados. E aí para algumas pessoas isso é uma baita de uma desvantagem. Eu não vejo desvantagem nenhuma, mas eu preciso esclarecer isso para vocês, né? Então qual é a desvantagem? Porque eu queria emagrecer 3 quilos até o sábado que vem, porque eu tenho uma festa para ir. Você sabe que essas coisas muito radicais vão provavelmente trazer o resultado que vocês querem, mas acontece que vocês vão ganhar esse peso na outra semana, muito provavelmente, né? Então, a reeducação alimentar, ela te traz talvez um emagrecimento aí de 1, 2 quilos por mês, ou até menos do que isso, mas ela traz uma segurança de manter isso. Porque tu não fez grandes modificações na tua rotina. Tu simplesmente foi adaptando, ajustando quantidades, comendo as coisas que tu gosta. Tu não excluiu, de repente, o cacetinho da tua vida. Tu não excluiu, né, o churrasco do domingo. Tu foi fazendo uma adaptação. E com isso, tu consegue atingir o teu emagrecimento. Mas talvez demore um pouquinho mais. Agora, se eu excluir tudo que eu gosto, claro que tu vai emagrecer. Claro que vai ser mais rápido. Só que vai chegar um dia que tu vai dizer assim, chega... Tô de saco cheio, eu não aguento mais ver as pessoas comendo doce na minha volta e eu sem poder comer, né? E tu ali naquele sofrimento, o que vai acontecer? Na primeira oportunidade, tu te atira, mergulha dentro de um pote de pudim, né? De um prato de pudim, come o pudim inteiro, come uma caixa de bombom e tá feita a porcaria, né? Recuperou todo aquele peso que tinha eliminado. Então por isso que a gente não defende mais a restrição alimentar, tá, gente? Então isso é muito importante. Clair, minha paciente querida, muito obrigada por estar aqui. Caroline também, Dias, obrigado. Então vamos lá. Como eu disse, reeducação tem esse porém, mas é algo que vai trazer um resultado prolongado. Porque dentro desse processo tu vai te adaptando, vai criando novos hábitos, tá tudo bem. Agora vamos falar da queridinha do momento, que é a low carb, né? A low carb, gente, vamos parar de pensar em dieta, né? Eu não gosto desse termo e eu fico batendo nessa tecla quase todas as lives e todos os posts que eu faço. Parem de falar de dieta. Tô de dieta. Parem com isso. Parem, tire esse nome da mente de vocês. Porque o dieta já ficou tão marginalizado, esse termo, e esse termo que eu tenho que usar mesmo, ficou tão assim, mal interpretado que eu prefiro que vocês não usem. Então, assim, a partir de hoje vocês não fazem mais dieta. A low carb não é uma dieta, é um princípio alimentar.
Quando eu mudo essa nomenclatura para um princípio, eu estou dizendo, né, entre todas as letras ali, que é algo que eu estou adotando para minha vida. Como algo, como se fosse uma religião, como se fosse uma política, eu estou adotando aquilo para mim. E é assim que vocês têm que interpretar essas duas situações que eu estou trazendo aqui, seja low carb, reeducação alimentar, jejum intermitente, enfim. É um princípio para ser adotado. Então, assim, ó, o nome low carb, ele não significa redução. Garganta tá falhando, só um pouquinho. Desculpa. Vamos para kombucha de novo. Quem chegou depois aqui, ó, kombucha deliciosa da minha parceira Kátia. Depois eu coloco ali pra vocês. Quem quiser saber de onde é que saiu essa kombucha, vou mostrar aqui rapidinho. Eu não sei se ela tá aí ainda, que eu sei que ela tem aula. Acho que não dá pra ver. Aqui, ó, ficou melhor, tá? Eu passo o Instagram, ele me chama no direct que eu passo o Instagram pra vocês. Então, continuando aqui. O nome significa redução de carboidrato e não exclusão. Ponto. Esse é o princípio fundamental. Se até então tu achou que tu tinha que restringir tudo quanto é carboidrato, já começou errando. Não é. A low carb não é isso. A low carb, ela é muito confundida com a dieta do Khan, com a dieta das proteínas, e não é isso. Definitivamente tirem isso da mente de vocês, tá? O que é uma alimentação normal? Uma alimentação normal, ela é composta em torno de 50% a 60% de carboidrato. Alimentação, entre aspas, normal, né? Vamos usar assim, normal, tá? Padrão alimentar comum. Na low carb, esse percentual de carboidrato, ele cai para 30% a 40%, ou seja, praticamente a metade, né, do que tu comeria numa alimentação padrão. Na low carb, tu vai comer praticamente a metade do carbo. Ok. E aí, a low carb, então, Sheila, que ótima, dieta perfeita. Então, ela funciona, ela de fato, ela é muito boa. Ela realmente emagrece, né? Mas ela não funciona porque vocês cortam carboidrato. E aí vocês vão entender por que eu tô falando isso, por que eu tô trazendo essa temática, né? Em defesa do carboidrato essa semana, né? E ontem eu fiz um post falando sobre isso. Então, se vocês não assistiram, não leram, voltem lá no meu Instagram, lá no meu feed e deem uma olhada, né? Afinal, carbo é mesmo vilão? Esse é o título. E aí, a low carb, ela não funciona porque ela corta o carboidrato, até porque ela não corta. Ou ela não funciona porque reduz o carboidrato. E sim, presta atenção, porque ela aumenta a quantidade de proteína. Se eu reduzir a quantidade de carboidrato, eu abro espaço para ter que comer outras coisas, senão vou morrer de fome. Não é só reduzir carboidrato, tá tudo certo. Eu vou ter um aporte maior de proteína na minha alimentação. E esse aporte maior, esse aumento de proteína, que vai me trazer o resultado que eu espero. Por quê, Sheila? Vou explicar. A proteína, diferente da gordura e do carboidrato, ela tem um efeito térmico maior. Oi? O que é isso? Traduz o que seria esse efeito térmico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que vocês peguem um alimento, proteína pura, tá? E esse alimento, ele tem 100 calorias. 100 calorias. O teu corpo, por ele ser proteína, o teu corpo vai metabolizar em torno de 65 a 80 calorias só. Ou seja, 65 a 80% das calorias ele metaboliza. O resto, ó, babau, fora, lixo, não te quero. Já, se vocês pegam um alimento com a mesma quantidade de calorias, 100 calorias de uma gordura pura, um óleo, por exemplo, eu vou consumir isso. O meu corpo, ele vai absorver 97 a 100 calorias. Ou seja, ele absorve tudo, praticamente tudo, né? E se eu pego um carboidrato, 100 calorias de puro carboidrato, o meu corpo, ele absorve em torno de 90 a 95 calorias. De 100 calorias, ele absorve 90 a 95. Praticamente tudo. Um pouquinho menos do que a gordura, né? Então, olha que interessante. O fato de vocês comerem proteína, isso já gera um gasto de calorias maior. Ou melhor, vocês não absorvem toda aquela caloria que precisa. Na verdade, não é absorção, é o gasto de energia para metabolizar que acaba sendo maior. Aqui eu fiz uma matemática ao contrário só para vocês entenderem. Então, proteína, além de ter um efeito térmico maior, ela sacia mais. É só vocês pensar no churrasquinho de domingo. Quando vocês comem aquele churrasco bem pegado, né? Muita carne. A gente não fica giboiando a tarde inteira.
Tipo assim, ai meu Deus, não quero comer mais hoje. Ou melhor, não quero mais comer na vida, né? Porque pesa, a carne é proteína, ela pesa no teu corpo, tá? Então, ótimo. Então, eu só vou comer churrasco daqui pra frente. Vou comer churrasco todos os dias. Hello! Nem 8, nem 80. Tudo que é exagero na vida, até de proteína, vai te fazer mal. Tu vai ter um dano renal, um dano hepático. Então, vocês têm que ter equilíbrio em todas as escolhas que vocês forem fazer. Então, já sabem, né? O efeito térmico, então, da proteína é melhor, né? Maior do que os dos outros macronutrientes. Por isso, por si só, ela é um macronutriente bem importante que nos auxilia na questão do emagrecimento. O que a low carb vai levar em consideração, né? Muito importante. O índice glicêmico dos alimentos. Ok, Sheila, agora tu falou grego comigo, porque eu não tô entendendo bolhufas, né? Antes tu falou do efeito térmico, agora o índice glicêmico. O índice glicêmico dos alimentos é um cálculo que se fez, né? Avaliando o quanto aquele alimento vai me gerar de glicose na minha corrente sanguínea depois da digestão. Então o alimento é mastigado, né? É processado ali, tudo certinho. E aí ele vai gerar, no processo absortivo, tu vai ter uma quantidade X de glicose, açúcar, tá? Circulando na tua corrente sanguínea. Então o índice glicêmico é isso. É o quanto esse alimento gera de açúcar no meu sangue. Ah, Sheila, mas eu não como açúcar. Gente, todo carboidrato vai gerar açúcar, glicose. Não estou me referindo ao açúcar de mesa, estou me referindo à glicose, tá? Então aí o que acontece? Existem alimentos, né, como, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? A batata doce, a batata inglesa, né? Normalmente a gente vai pensar assim, a batata doce é doce. Ela vai gerar mais açúcar na corrente sanguínea. Não, leva engano. Não vai, porque ela é um tubérculo mais rico em fibra, né? Então ela vai te gerar mais saciedade. E por ter fibra ali dentro, ela vai liberar a glicose mais devagar. Então a batata doce sai ganhando nessa briga, nessa disputa. A batata doce vai ganhar sim em relação à batata inglesa, né? Todo mundo pensava o contrário, já que é doce eu não vou comer. E existem vários outros exemplos que eu poderia dar aqui, tá? Mas não vou me deter a isso. Então a low carb vai se basear nisso, ela vai escolher aqueles alimentos que têm um índice glicêmico menor. Então se é proibido comer carboidrato? Não, não é proibido. Só que ele tem né, como eu expliquei, uma restrição, uma redução de carboidrato. Então tu vai restringir um pouquinho dele no teu consumo. Ah, fruta pode? Claro, a gente vai escolher as melhores frutas. Mas eu posso comer uma sacola de bergamota na low carb? Claro que não, mas nem na reeducação alimentar vocês comeriam uma sacola de bergamota achando que vão emagrecer. Né, gente? Fruta também tem frutose. Frutose é um tipo de açúcar, então tudo que é exagerado não vai trazer resultado para vocês. Não é porque é fruta, não é porque é salada, que eu vou comer 50 mil e eu vou me beneficiar com isso. Aí já que é bom, vou consumir tudo que eu enxergo na frente. Ovo, ovo é saudável. Ovo é considerado o segundo melhor alimento do mundo. Vou comer 30 por dia. Hello, fala sério. Então assim, ó, a gente tem que sempre pensar na questão equilíbrio, independente se eu for optar pelo low carb ou reeducação alimentar, né? E aí para quem busca, tá? E aí presta atenção agora. Para quem busca não só emagrecimento, tá? Mas definição. O que é definição, Sheila? Definição muscular. Eu quero um corpo sarado, eu quero desenvolver massa muscular, eu quero ficar com a barriga tanquinho, né? Eu quero diminuir o meu percentual de gordura consideravelmente. A low carb é excelente. Esse é o termo. É um princípio excelente, na minha opinião, sim. E aí, o que a gente precisa saber, né? Além disso. Então assim, se eu quero emagrecer, só emagrecer, a reeducação é boa. E se eu quero emagrecer para definir a low carb? Não significa que se eu não quero ter uma estética melhor, eu não posso seguir o low carb. E ao mesmo tempo também acontece o contrário. Eu quero fazer uma definição muscular, mas eu não me adaptei ao low carb, quero fazer reeducação alimentar. Beleza, vou explicar mais sobre isso, né, sobre essa questão da escolha, né? Então preste atenção. As mudanças na low carb, elas são mais desafiadoras, né? Porque a gente precisa fazer uns ajustes maiores do que no processo de reeducação alimentar. Porque ali, como eu disse, pega tudo que a criatura come e vai ajustando, vai adaptando, vai jogando daqui, jogando dali, vai dar certo, vai funcionar. Né? A low carb não. A low carb precisa, olha, tu tem que entender que tu precisa reduzir o carboidrato aqui, aumentar a proteína ali. Então acaba sendo mudanças mais desafiadoras, tá? Sem acompanhamento, presta atenção,
low carb sem acompanhamento, há risco de deficiências nutricionais importantes. Por exemplo, quem não segue uma low carb bem estruturada, a low carb por si só, ela acaba, se não ajustado isso, tendo deficiência de fibras. Sem fibras, vocês começam a ter um intestino mais preso em função da low carb. Quem já percebeu aí pode comentar. Quem já fez low carb sentiu que a primeira coisa que saiu reclamando foi de intestino preso, porque talvez não foi bem ajustado e precisa aí consumir uma quantidade maior de fibras de outras fontes, né, para adaptar esse intestino a esse novo princípio alimentar. Então isso é bem importante. Além disso, o excesso de proteína, eu já falei aqui, ele acaba danificando o teu rim e teu fígado. Então não vai pensar que proteína demais é bom. E outra, entendo, não é porque o efeito térmico da proteína é bom em relação ao carboidrato e à gordura que ele não engorda. Vocês sabiam disso? Eu vejo muita gente errando também na questão, assim, a diabéticos, né? Ah, eu não como carboidrato, eu só como proteína. Gente, proteína em excesso, ela vai virar energia. Então não adianta vocês quererem inventar aí moda, porque agora pode tudo. Entendam que não existe nada que a gente pode, a não ser água, né? E a água também, exagero, também não vai fazer bem, tá? Então comecem a pensar sobre isso, tá? Outra coisa é que às vezes, naquela busca da low carb, no meu entendimento inocente de que low carb eu tenho que cortar carboidrato, eu começo a comer carboidrato insuficiente. O que vai me gerar isso? Pouco carboidrato, eu vou precisar. Pensem que o nosso organismo é como se fosse um motor, ele precisa de combustível. E o combustível é a glicose. Eu não estou comendo carboidrato, a proteína e a gordura vão gerar muito pouca glicose para mim, né? Ou melhor, a proteína pura e glicose e gordura pura não gera glicose nenhuma, né? Então, proteína e gordura normalmente. Agora, claro que nunca, às vezes, né? Normalmente a gente não come a proteína pura, né? Vem associado com alguma outra coisa que vai gerar um pouquinho de glicose. Mas se eu for me deter a só comer ou zerar carboidrato, entrar praticamente numa dieta cetogênica, é assunto para outra live, não é esse assunto aqui, mas cetogênica para vocês entenderem, zerado de carboidrato, o meu organismo, ele precisando de energia, ele vai usar o estoque de energia do músculo. Olha que importante isso. Ele vai começar a usar a comidinha do teu músculo, e eu falei isso ontem no post, né? A comidinha do músculo, o músculo morre. Aí começa a flacidez. Aí a pessoa tá lá, né? Ai, não sei o que tá acontecendo, meu metabolismo é lento, eu não consigo emagrecer. Não é isso, gente. Fala sério, não é isso. Acontece que tu não tá dando a energia suficiente pro teu corpo funcionar. E ele precisa funcionar. Ele vai tirar da onde tu não quer. Ele vai lá naquela proteína bonitinha da tua massa muscular. Então, é a última coisa que tu vai queimar é gordura tendo essa estratégia. Usando a estratégia de não comer, de zerar carboidrato. Eu defendo isso, né? Me desculpem, né, quem não concorda, mas é o que eu defendo. Eu defendo que a gente tem que ter o equilíbrio de todos os alimentos, de todos os nutrientes, tá? Não é provisório, isso é bem importante de falar. A low carb não é só para emagrecer. Eu emagreço e volto pro meu padrãozinho tradicional. Gente, vocês têm que manter esse princípio para sempre. Isso é o certo. Eu quero a low carb, agora entendi, a Sheila me esclareceu. Vou querer ser low carb. Assim como existe, né, vou querer ser vegetariano, vegano, existe vou querer ser, eu sou low carb. Por que não poderia nomear dessa forma, né? Então, é uma coisa que vocês vão ter que adotar pro resto da vida, tá? Aí sim vocês vão ver os resultados acontecendo. Bom, gente, qual escolher, né? Qual princípio eu vou escolher? Low carb, reeducação alimentar? O que vocês me diriam aí, vocês que estão aí? Comentem aí, eu quero saber. Daniela, Fran, Luana, Sheila Finger, obrigada por estarem aí. Primeiro eu quero que vocês me respondam algumas perguntas, para vocês definir se vocês vão ser low carb ou se vão optar por um princípio de reeducação alimentar. Qual desses modelos alimentares te parece mais atrativo? Qual desses modelos alimentares te parece mais palatável, gostoso, que te adapta a sabores, assim? Eu nem como tanta carne, vou ter que comer um monte de carne nessa low carb aí. Quem sabe não é esse o princípio que tu deve seguir mesmo, né? Outra pergunta. Qual desses, ou low carb ou reeducação alimentar, cabe na tua rotina, na tua organização diária, na rotina da tua família? Olha que interessante. Nos eventos de família, nas saídas para o restaurante. Qual desses vai caber? Sheila, né? Eu acho que esse. Não, eu acho que aquele. O que é importante, gente? Se vocês têm dificuldade ou, abre aspas,
preguiça, tá? Pode ser também, né? Não nos envergonhemos disso, pode ser preguiça. Quem não teve uma preguiça aí de preparar um alimento, né? Se vocês têm preguiça ou dificuldade de cozinhar a comida de você separada, talvez a low carb não seja, né, a melhor opção e seja um baita de um desafio, tá? Mas se a família é adepta, a família gosta desse tipo de alimentação, né, ou se forem mesmo aberto a mudanças, daí é uma boa opção. Eu sempre aqui em casa a gente tem, né, algumas coisas assim que a gente gosta bastante. Tipo, aqui todo mundo é fã de ovo, né? Então quando faz ovo de manhã, faz ovo praticamente pra todo mundo, porque só do cheiro do ovo, tem gente que odeia, né? Aqui em casa é o contrário, né? Meu filho tem 5 anos, ele ama ovo no café da manhã, né? Então de todas as formas, omelete, ovo mexido, ovo cozido, do jeito que for, né? Então aqui em casa a gente tem isso, funciona. Mas funciona pra todas as refeições? Não. Né, tem coisas que eu gosto de comer que eles não comem. Então, você tá preparado para isso? Tá preparado para ajustar a tua alimentação sem ficar dependente dos outros da família? Isso é importante de saber também, tá? Outro ponto, né? A outra pergunta que eu quero trazer para vocês: qual desses princípios vocês conseguirão manter para o resto da vida? Né? Como eu disse antes, a low carb não pode ser momentânea. Porque no momento que vocês voltarem a comer o carbo de forma normal, muitas aspas aqui, aí vocês talvez comecem a ganhar peso. Então não é uma coisa assim, sai fazendo a Bangu, faz um mês a low carb e depois eu volto. Presta atenção, porque é ali que tá o perigo, né? Se tu não começar a organizar, até pode acontecer, mas esse retorno vai ter que ser muito gradativo. Então, minha opinião, para vocês não sofrerem, escolham aquilo que cabe na rotina de vocês e que vocês possam seguir pro resto da vida. Então, assim, parece, né? Tá parecendo aqui, não sei se vocês concordam, tá parecendo que eu tô defendendo a reeducação, né? Mas não, gente, eu sou super fã da low carb, gosto mesmo, acho a low carb maravilhosa. Porque a low carb, a história do ovo, a história de comer mais proteína, a história de colocar carboidratos de Deus, eu uso esse termo, quem não gosta, né, quem não é religioso aí, mas eu uso. Independente da sua crença, eu sempre digo os carboidratos de Deus para me referir ao quê? Os carboidratos que a natureza nos dá. Então, em vez de usar processados, né, eu uso o quê? A batata doce, o aipim, o arroz integral. Quanto mais natural a alimentação, melhor. Então, assim, ó, eu sou fã, gosto, tá? Mas nem todas as pessoas se adaptam. Então é importante trazer essa visão para vocês, né? O que é bom para mim não é para ti e vice-versa. Então a gente precisa ter esse entendimento. E é preciso avaliar com precisão. Vocês têm que, quem não assistiu essa live desde o início, volta lá que ela vai ficar gravada e assiste para definir, eu acho que isso é melhor para mim. Isso se encaixa mais no meu perfil da minha família, na minha rotina, enfim, né? Isso precisa, tá? Porque se a gente pensar assim só com emoção, né? Eu low carb, queima gordura, vou ficar com a barriguinha chapada, é essa aí mesmo que eu vou fazer. Aí na outra semana, chega em casa, aterriza, né? Chega pra tua realidade, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa gente comer o que eu preciso comer, né? Ou o que eu escolhi comer. Então, né, bagunça. Aqui a Fran comentou, intercalar, Sheila, tipo jantar só proteína, isso pode ser ruim? Não, isso não quer dizer que a pessoa tá fazendo uma low carb, né? Ela pode seguir uma reeducação alimentar e excluir a proteína da noite, excluir o carboidrato da noite, não tem problema nenhum. Isso não vai deixar de ser uma reeducação alimentar, né? Mas não necessariamente isso vai ser uma low carb. Então, assim, intercalar low carb com reeducação, aí bagunça um pouco a mente e o organismo, né? Então, a gente precisa determinar o que vai fazer, né? Dentro daquele seu objetivo, dentro do objetivo que tu quer, seja hipertrofiar, seja emagrecer, enfim, tá? E aí eu quero trazer pra vocês aqui uma coisa importante, né? Pra quem não conhece ainda, né? Eu tenho uma metodologia, eu sigo uma metodologia, né? Que eu nomeei como método Slim. E no método Slim, dentro desse acompanhamento individualizado, e não confundam o método Slim com o desafio Slim, nem confundam o método Slim com o Mente Fit, que é meu grupo de emagrecimento de 8 semanas, tá? O método Slim é o meu acompanhamento individual. Tem algumas pacientes aqui que podem até comentar que elas fazem comigo. Então, assim, lá dentro do método Slim, pra ser bem sincera com vocês, na maioria dos casos eu nem faço dieta. Nem me dou trabalho, até porque eu não gosto desse termo, né? Mas vamos falar de plano alimentar, então cardápio, se vocês preferirem. Nem cardápio eu faço, a maioria não precisa. Por que, Sheila? Como assim? Mas você não é nutri, tem que fazer cardápio. Parem de eu achar que nutricionista e cardápio são duas coisas iguais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, assim, a gente trabalha dentro do método, né? Eu trabalho dentro da metodologia Slim, do método Slim,
com ações direcionadas. E essas ações vão trazer resultados sem necessidade de um cardápio e posso garantir para vocês, funciona muito bem. Porque as pessoas não sofrem. Ai, meu Deus, café da manhã. Ai, passei o café. Ou então, assim, ai, não tinha tal da coisa que ela mandou comer no café da manhã. E agora? Faz o quê? Azar, come qualquer coisa, depois na próxima refeição tu volta. Às vezes a gente fica bitolado a um papel, a um plano, a seguir aquele negócio ali e acaba que não faz nada. Vem o sofrimento, vem o desespero, não vou conseguir. E vem a mente trabalhando negativamente para te tirar daquela situação ali, porque a tua mente não quer que tu sofra. Presta atenção, tua mente não quer que tu sofra, ela vai te empurrar para longe. Então, se tu olhar uma mudança alimentar como sofrimento, sinto muito. Muito em breve tu vai acabar desistindo. Quando tu não olhar isso como processo legal, gostoso, leve, e é isso que eu trago no método Slim, para que seja bom, para que a pessoa olhe, para que ela se transforme, né? Então, dentro disso, eu acabo fazendo o quê, né? Tem aqueles ainda, os apegados, né? Os apegados, né? Ou talvez com algumas crenças aí, que necessitam um papelzinho. Ah, eu quero dieta, pra mim é muito importante e tal. Eu gosto de seguir um padrão, se eu não tenho a dieta, eu não sou ninguém, né? Tudo bem. Aí tá, a gente até elabora o plano. Não vou dizer que não tem. Tem sim, tem pessoas que eu elaboro o plano, né? Nesses casos, o que eu faço, né? Eu respeito a pessoa em primeiro lugar, né? Porque ela que sabe da vida dela. Eu não tô com ela lá todos os dias. É ela que sabe quando ela cai de paraquedas naquela confusão daquela rotina, né? Então a gente organiza de acordo com o objetivo da pessoa. Então ela quer reeducação, a gente ajusta. Ela quer uma low carb, sim. Eu já disse aqui, já disse em muitos posts que eu não defendo o jejum intermitente, né? Então não vou entrar em mérito sobre isso. Por quê? Porque eu acho que uma pessoa, para entrar em... Só rapidinho, né? Abrindo espaço aqui. Jejum intermitente, se tu consegue manter pro resto da vida, seja feliz. Agora, se vai ser momentâneo, é por isso que eu não curto, sabe? Se vai ser por um período de tempo, quando tu voltar a comer naquelas horários que tu não comia antes, chances são de tu ter um reganho de peso, tá? Fechou, parênteses? Não vou falar sobre isso hoje. E como eu disse antes, então, né? A low carb, ela vai funcionar para aquelas pessoas que querem definir, que querem melhorar a estética corporal, que querem ganhar massa, que querem diminuir a celulite, querem diminuir a gordura da barriga, vai funcionar muito bem. Já a reeducação alimentar, ela é melhor aceita por aqueles que têm dificuldade de desapegar dos alimentos. Aquelas pessoas que apresentam ansiedade, aquelas pessoas que apresentam compulsão. Mas Sheila, eu tenho tudo isso, mas eu gosto da low carb. Ok, vamos adaptar, tá tudo bem. Né? Mas é só fazendo assim, ó, isso em média, tá, gente? Em média, essa visão de 20 anos como Nutri que eu tenho. Então, assim, ó, a low carb, a gente vê que o público que curte mais aquela coisa, assim, de se engajar num treino, de fazer, né, um treino mais pegado, quer ver resultado rápido, ela vai pra low carb. Agora, aquela pessoa assim, Sheila, eu quero mudar hábitos pra vida, né? Eu não consigo me desapegar do açúcar no café, daquela coisa, né? Então, isso vai acabar gerando o quê? Né? Trazendo o quê? Melhor o princípio da reeducação alimentar, ok? O importante aqui é a gente personalizar. Então, quando a gente trabalha com a personalização do processo, isso é ouro, gente. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com autoconhecimento, né? E aí o autoconhecimento vai te dizer onde é que como é que é o teu tendão de Aquiles. Quais são os teus pontos fracos? Onde é que tu precisa mexer? Onde é que tu precisa trabalhar, né? Se pra ti vai ser sofrimento tirar um doce, quem sou eu pra te dizer pra parar de comer doce? Agora eu vou te orientar, eu vou te explicar as melhores formas, as melhores estratégias pra diminuir essa compulsão. Agora, entendam que a gente precisa se autoconhecer. Se eu me conheço, eu sei o que meu corpo quer, que nesse momento isso não vai ser legal pra mim, tudo bem? E aí a gente vai conversando, ajustando ferramentas, técnicas. Por isso que o coaching de emagrecimento ele é tão valioso. Porque a gente não trabalha só a questão da comida, né? E aí vem esse processo de acolhimento, de evitar o sofrimento e as coisas vão fluindo de uma maneira muito tranquila, né, gente? E o resultado vem sim, né? Ou mais lento ou mais rápido, não importa. O importante é que vocês escolham aquilo que faz bem pra vocês, tá? Gente, partindo aqui para finalização, então, dessa live. Lembrando vocês que ainda quem não conhece... Deixa eu tomar minha kombucha aqui. Até pedaço de manga veio na boca. É manga, tá, gente? A kombucha não vem com a manga. Eu que coloquei. Tá, uma delícia. Até um pedacinho da manga na boca. Quem não conhece ainda a minha lista VIP, por favor, vocês acessam a minha lista VIP lá na bio, aqui na minha bio do Instagram. Entrem lá no link, vai estar lá. Quero participar da tua lista VIP, cheio. Essa lista VIP, todas as semanas vocês têm conteúdo grátis,
Sim, não paga nada. Vocês vão ter acesso a conteúdos maravilhosos, é uma lista de transmissão, não é um grupo, eu não vou ficar incomodando vocês, né? Vocês vão receber uma vez por semana material meu, os convites das lives em primeira mão, né? Conteúdos exclusivos que outras pessoas não recebem, a lista VIP tem acesso. Como é que eu faço para participar? Link da bio, mais uma vez. Cliquem lá, acessem e vocês vão ter acesso em primeira mão aos desafios que eu abro, aos grupos, né? Novidade sempre em primeira mão na lista VIP. Então participe. Receitas, né, que eu não posto no Instagram, tem lá, tá? Atividades diferenciadas, ferramentas, técnicas, tudo vocês vão ter acesso. Para participar é só querer, tá? E estar disposto a receber. Se precisarem de ajuda para adotar o princípio low carb ou a reeducação alimentar, eu fico à disposição de vocês via direct. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada para todos que estão aqui até o final comigo. Quem chegou depois, essa live vai ficar gravada, então assiste desde o início. Aproveita ali e marca as amigas que precisam saber essa diferença entre low carb e reeducação alimentar, né? E direciona esse aviãozinho para o máximo de pessoas que vocês puderem, que isso me ajuda na minha divulgação do meu trabalho, certo? Um beijo grande, uma ótima noite. Quarta-feira que vem não vai ter live, tá? Porque eu estarei viajando, descansando um pouquinho com a família. Mas eu retomo daqui 15 dias. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau!